Muito bem-vindos ao podcast do estudo com o vosso anfitrião, Pedro Alves. Hoje o tema é o absolutismo português, a recusa inglesa do absolutismo, o mercantilismo e a prioridade inglesa na industrialização. Vamos nessa, Vanessa! Eu não faço ideia como é que eu vou pôr tanta coisa num título do YouTube, mas malta, isso é problema meu, não vosso. Vamos lá passar para o absolutismo em Portugal. E então, este foi mais ou menos parecido ao absolutismo francês, só que, como tudo em Portugal, é um bocadinho menos extremo, um bocadinho mais light. E os reis realmente responsáveis pelo absolutismo em Portugal vão ser Dom João IV e Dom João V. Neste período, entre o reinado destes dois reis, vai acontecer uma renovação da nobreza devido aos seguintes fatores. Uma renovação da nobreza no sentido em que vai-se mudar a forma como esta funciona, etc. Então vamos começar. Para que houvesse esta renovação, vamos assistir, por exemplo, à atribuição de títulos nobiliárquicos e de cargos governativos a setores da nobreza provincial e da nobreza de toga que apoiaram a nova dinastia de Bragança iniciada com Dom João I, ou seja, houveram nobres que receberam títulos apenas porque apoiavam os reis que queriam ser absolutistas. Vamos assistir também ao recrutamento da nobreza de corte nas fileiras da nobreza que não tinha integrado a corte de Madrid, ou seja, os nobres que não foram para a Espanha lamber as botas dos Filipes vão ficar e vão ganhar mais poder, vão ganhar mais prestígio, vão ficar com títulos mais importantes. E agora esta sociedade portuguesa do antigo regime vai assentar, por exemplo, na participação dos nobres no tráfico ultramarino por intermédio de uma nobreza mercantilizada composta por fidalgos mercadores com apoio régio, ou seja, alguns nobres pertencentes à aristocracia ou nobreza tradicional vão se passar a envolver em atividades mercantis que normalmente não eram associadas ao seu estatuto. Portanto, o termo fidalgos mercadores diz respeito a nobres que, ao contrário de muitos nobres tradicionais, estavam diretamente envolvidos no comércio e estes eram ao mesmo tempo nobres e comerciantes, ou seja, vai haver aqui uma junção da nobreza e da burguesia nesse sentido, principalmente relativamente às suas atividades. Agora, outro papel importante da nobreza na sociedade do antigo regime portuguesa vai ser a forma como esta vai ajudar o rei representando a coroa nas colónias, ou seja, o rei vai mandar nobres para as colónias que vão mandar em nome do rei e o rei vai mandar ordens a esses nobres. Uau, que frase mais elegante, mas pronto, vocês entenderam o que eu quis dizer. Ao mesmo tempo, os nobres também vão começar a cultivar a vinha no norte, desde o final do século XVII e no início do século XVIII, e vamos começar a exportar o vinho do Porto para a Inglaterra. Isto obviamente é fonte de rendimento para a coroa e por consequência para o país. E por fim vamos observar um enfraquecimento da burguesia devido à concorrência da nobreza, ao contrário do que acontecia no norte da Europa, onde a burguesia tinha um papel ativo no desenvolvimento comercial. Ou seja, as coisas em Portugal vão ser um bocadinho diferentes porque a burguesia vai perder poder em vez de ganhar. Isto é o contrário do que aconteceu nos países do norte da Europa. Agora, estes reis absolutistas vão criar um aparelho administrativo, através, por exemplo, da criação de conselhos. O Conselho do Estado vai tornar-se o principal órgão central e de aconselhamento da decisão política do monarca. O cargo de escrivão da puridade foi extinto e surgiu o Secretário de Estado, responsável pela coordenação das tarefas do governo, ou seja, acabou-se o escrivão, veio o Secretário de Estado. Criou-se também as duas secretárias, a Secretária das Mercês e Expediente e a Secretária da Assinatura, e as cortes vão progressivamente deixar de ser convocadas porque o rei vai cagar na corte e vai preocupar-se mais em mandar ele próprio. Mas agora, quais vão ser as características do absolutismo de Dom João? Bem, em primeiro lugar, o Fausto, o cerimonial da corte e a figura do monarca paternalista são de inspiração francesa, portanto vamos ter estas três características iguais à corte francesa. O caráter paternalista do poder, em que o monarca justo, preocupado com o governo do seu reino, assegurava o bem dos seus súbditos. Então temos aqui o paternalismo de novo. Dom João também vai manter a ordem social, os privilégios, as prerrogativas de cada Estado. Vai caber ao monarca cumprir e fazer cumprir as leis fundamentais do reino, bem como aplicar a justiça, de acordo com os princípios morais e católicos. O governo vai ser apoiado por conselhos e assim vai declinar e os secretários de Estado vão ver as suas competências diminuídas. O rei vai convocar juntas, cuja composição não era fixa, para solicitar pareceres sobre as suas diversas matérias, ou seja, vão acabar as cortes e estas vão ser substituídas por juntas, e estas vão ser compostas por conselheiros e especialistas, mas, mais uma vez, não vão ter uma composição fixa. Os membros vão simplesmente ser selecionados de acordo com o tema ou o problema a ser tratado pelo próprio rei, ou seja, o rei de vez em quando vai pedir ajuda para tomar as suas decisões, mas as decisões são, no final, de qualquer forma, dele. Continuando, então o rei vai dispor de um grupo muito restrito de conselheiros. Ele, novamente, repito, não vai convocar as cortes. O rei também vai criar o gabinete da abertura, destinado a abrir correspondência para ter conhecimento de todos os assuntos do reino e dos negócios do império. Isto é a cena que o professor explicou, de que o rei vai ele próprio ler as cartas todas que vêm para o reino, ou seja, isso implica que nada vai passar por cima dele, porque nesta altura não há telemóveis, não há formas de comunicar à distância, além de cartas. Portanto, simplesmente, se alguém quer dizer alguma coisa ao reino, vai ter que passar pelo rei diretamente, não vai haver um representante que pode esconder, que pode manipular. Portanto, assim, isto é outra forma do rei
a manter o seu controle, manter o seu poder absoluto. Também vai ser renovada a nobreza através da criação de um grupo de altos funcionários, por exemplo, diplomatas, magistrados e técnicos recrutados na universidade e oriundos da nobreza de toga. Isto significa que Dom João V vai renovar a nobreza de corte ao integrar a nobreza de toga e a criar um grupo de altos funcionários qualificados recrutados nas universidades. Isto significa essencialmente que Dom João V vai dar um bocadinho mais valor à nobreza de toga e vai acrescentar critérios de ascensão à nobreza relacionados com a competência técnica e intelectual, em vez de simplesmente do nobre ser o filho do nobre, ou seja, ele vai essencialmente renovar a nobreza com este tipo de pessoas especialistas para que estas possam também ajudar o rei a controlar tudo o resto. E por fim vão-se reformar as secretárias de Estado nas suas designações e atribuições, ou seja, isto vai ser uma medida de modernização e organização do governo português que vai refletir o absolutismo, porque vão-se criar várias secretárias especializadas e centradas no âmbito de garantir uma administração mais eficaz e consolidar o poder do rei sobre todas as funções do Estado. Portanto, o rei vai ter pessoas específicas nomeadas para fazer específicas tarefas para que o rei possa estar em cima delas e efetivamente mandar em tudo através de representantes, mas todos a trabalhar por ordem do rei, ou seja, vão ter que dar satisfação e prestar contas ao rei. E agora, terminando o tópico do absolutismo em Portugal, vamos para os meios de afirmação do poder de Dom João V. Ou seja, o que são as coisas que Dom João V vai fazer para afirmar o seu poder. Eu não sei se o meu dom saiu um bocado esquisito, mas é que dizer dom não sai muito bem. Enfim, Luís, larga o pequeno almoço, pá, vamos trabalhar. Em primeiro lugar, o primeiro meio de afirmação de Dom João V foi a corte, as artes e as letras, que foram instrumentos de dominação e de grandeza associados ao poder real. A corte de Dom João V também vai assumir-se como centro do poder absoluto, exaltando a figura régia, ou seja, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu em França, talvez um bocadinho menos extremo, mas podemos associar isto tranquilamente a Versalhes, ou seja, a corte, os costumes da corte, a vida de corte, vai toda servir para exaltar a figura régia, incentivando o culto do rei clássico do absolutismo. A pompa, o fausto e o cerimonial na corte e em público vão construir a imagem do rei, do reino e do seu poder, ou seja, todo o exagero, todo o luxo, toda a cerimónia associada à realeza, à corte, etc., vão servir para construir esta imagem intocável e muito distante do rei face aos seus súbditos. A vida de corte vai ser determinada por um cerimonial régio rígido e hierárquico, em que cada um ocupava um lugar bem definido. Então, assim como Versalhes, mais uma vez, os membros da corte vão ter cada um o seu próprio lugar e vão ter que seguir regras e uma etiqueta muito, muito rígida. E agora outra coisa que está aqui no PowerPoint é as entradas públicas dos embaixadores nas principais capitais europeias, assim como as entradas solenes do monarca e da sua família em ocasiões festivas. Isto vão ser espetáculos de poder que vão servir para afirmar o prestígio de Portugal no cenário internacional e reforçar o absolutismo dentro do país. Estas entradas, que é quando estas pessoas importantes apresentavam-se, vão simbolizar a grandiosidade do reino, vão promover a diplomacia e vão consolidar a legitimidade da autoridade real, ao mesmo tempo que funcionavam como uma forma de propaganda para a figura do rei e da sua família. Ou seja, pessoas importantes apresentam-se e isto vai elevar a figura do rei e das pessoas importantes, porque elas estão-se a apresentar. Eu vou tirar esta dúvida na segunda-feira. Por fim, o patrocínio das letras, ciências e obras públicas colocadas ao serviço da propaganda régia foram visíveis com a criação da Academia Real de História Portuguesa no ano de 1720, da Biblioteca da Universidade de Coimbra, conhecida como a Biblioteca Joanina, inaugurada em 1717, e alguns núcleos da Biblioteca da Ajuda em Lisboa, de um teatro para a ópera, inaugurado em 1737. Dom João V também vai promover a instalação de um gabinete e um observatório astronómico, vai reformar o Palácio da Ribeira, que vai ser a residência real, vai iniciar a construção do Aqueduto das Águas Livres para solucionar o problema de abastecimento de água à população de Lisboa, e por fim, a construção do Palácio Convento de Mafra, iniciada em 1717, vai ser um exemplo da afirmação do poder e da grandeza joanina, do rei dos reis Joões. Foda-se. Agora, malta, em Inglaterra, o absolutismo régio vai ser recusado. Porquê? Porque os reis Jaime I e Carlos I, sucessores de Isabel I, vão governar de forma absoluta. Eles primeiro vão começar por pôr em causa a importância do Parlamento inglês, por exemplo, aumentando os impostos sem o consentimento parlamentar, procedendo a prisões arbitrárias, ou seja, prisões injustas, sem julgamento, sem nada, obrigando ao acolhimento de soldados nas casas particulares. Não, eu não sei que porra é esta, peraí. Ok, malta, isto é muito simples. Esta cena de obrigar ao acolhimento de soldados nas casas particulares, essencialmente é uma lei chamada billeting, que diz essencialmente que se um soldado precisar de asilo na casa de um civil, o civil tem que ceder a sua casa, e isto foi visto como um abuso de poder enorme por parte do rei, e aumentou as tensões entre rei e parlamento, que depois vai culminar no fim do absolutismo régio inglês, que nós depois vamos explicar. Por fim, estes dois reis não vão cumprir os princípios da Magna Carta, que foi estabelecida em 1215. Esta Magna Carta foi um documento que, citando a Wikipédia, limitou o poder dos monarcas da Inglaterra, especialmente do rei João, impedindo assim o exercício do poder absoluto. Só que estes reis Jaime e Carlos vão quebrar este tratado. Agora, isto tudo vai culminar com a apresentação em 1628 no Parlamento da Petição dos Direitos,
Isto era um documento que pedia ao rei Carlos I o respeito pelos direitos e liberdades dos súbditos, defendendo a necessidade de respeitar o habeas corpus, consagrado desde a Magna Carta, segundo o qual ninguém era preso sem culpa formada. Então este documento, a Petição dos Direitos, vai obrigar o rei Carlos a respeitar a habeas corpus, que é uma lei consagrada na Magna Carta, que diz que ninguém pode ser preso injustamente. O rei Carlos, no entanto, não respeitou a Petição dos Direitos e vai governar de maneira absoluta durante o período designado a Tirania dos 11 anos, de 1629 a 1640. Esta recusa do rei vai levar à Guerra Civil de 1642 a 1649, que vai ter dois lados, os realistas ou cavaleiros, contra os parlamentaristas ou cabeças redondas. Os parlamentaristas, liderados por Oliver Cromwell, derrotaram as tropas realistas defensoras do rei, que foi destituído, julgado por alta traição e condenado à morte em janeiro de 1649. A monarquia foi abolida e proclamou-se a República. Então, assim vai surgir a República Inglesa. Oliver Cromwell, Lord Protetor da República, vai chamar-se Commonwealth, vai assumir o poder executivo e o Parlamento vai tornar-se o órgão supremo. Porém, Cromwell afinal era do mal e vai abolir a Câmara dos Lordes, destituir os opositores, dissolver o Parlamento e vai governar em ditadura de 1653 a 1658. E agora a paz e o parlamentarismo vão ser alcançadas pela ação de Carlos II, que vai restaurar a monarquia e numa base de tolerância vai adotar as seguintes medidas. Ele vai compensar as vítimas da Guerra Civil, vai devolver as terras perdidas à Igreja Anglicana, vai condenar os regicidas, ou seja, vai matar as pessoas que mataram o rei, mandar matar estas pessoas, vai revogar as leis implementadas por Oliver Cromwell, vai voltar com a habeas corpus em 1679, que vai impedir a prisão por mais 24 horas sem culpa formada, como eu já disse, e por fim vai abolir a censura e vai garantir a liberdade de petição. De seguida, a Rainha Maria I e Guilherme III, em 1689, vão ser proclamados reis de Inglaterra pelo Parlamento. Isto foi a gloriosa Revolução, mediante a aceitação do Bill of Rights, Declaração dos Direitos, que impunha condições à ação dos novos monarcas, cujo poder ficava dependente do Parlamento. E estes reis, partilhando o poder com o Parlamento, vão submeter-se ao direito comum, aplicado aos monarcas e aos súbditos, ou seja, toda a gente vai ter os mesmos direitos e os mesmos deveres. Os reis não vão estar acima da lei, como os reis absolutistas estavam, e os nobres, etc. Vão ser obrigados a reunir o Parlamento, estando impedidos de suspender leis sem o consentimento parlamentar, ou seja, o rei não vai mandar nada sem o Parlamento vai ter que aceitar as decisões do rei, etc. Estes reis vão ficar proibidos de criar exceções ao cumprimento da lei, ou seja, toda a gente tem que cumprir a lei, não há exceções, e vão estar impedidos de criar impostos e recrutar um exército permanente em tempos de paz, sem a aprovação parlamentar. Agora, qual é que é a justificação para a recusa do absolutismo e a aceitação do parlamentarismo? O parlamentarismo vai ser agora o regime político da Inglaterra. Em vez do absolutismo, a Inglaterra vai estar no parlamentarismo, que é um modelo muito mais evoluído e que faz muito mais sentido, francamente. John Locke vai justificar a Revolução Gloriosa com base em vários princípios. Ele vai recusar a teoria da origem divina do poder e vai defender que a origem do poder residia na soberania do povo, ou seja, o rei não tem poder porque foi escolhido por Deus, o rei tem poder porque o povo cede esse poder ao rei e o rei tem o dever de servir o povo. O povo entende que alguém precisa mandar e assim aceita que o rei mande, mas o rei tem este dever para o povo. O poder está no povo, este simplesmente é cedido ao rei para que as coisas corram bem. John Locke vai também recusar o poder absoluto, pois considerava que este degenerava em tirania, ou seja, o poder absoluto vai sempre terminar em tirania e isso é verdade, simplesmente. Vai fundamentar que a autoridade do rei resultava do consentimento popular, assente num contrato entre o rei e os súbditos. Pronto, foi o que eu já expliquei. O poder do rei é um contrato entre o povo e o rei. Vai defender a existência de um contrato que garantia a livre organização da sociedade, a defesa do direito à vida e à liberdade e à propriedade. E vai defender que os governados, ou seja, o povo, tinham legitimidade para afastar o governante quando este não cumprisse o contrato estabelecido. Ou seja, o rei pode ser destituído se ele não cumprir o contrato, que é cuidar da população. O poder está na população, esta cede ao rei para que ele cuide deles, e se o rei não cumprir a sua parte do contrato, os outros também podem quebrar o seu contrato, não têm mais que servir o rei. Portanto, os ingleses estavam bué à frente, deixaram essas cenas todas de Deus escolheu e vamos ver a rainha a vestir-se, pronto, isso se calhar não é assim tão mau, vamos ver o rei e a rainha a acordar e etc. Pronto, os ingleses hoje em dia são meio parvos, mas antigamente, não sei se o chá fazia-lhes bem ou fazia mal, mas pronto, mas eles são mais fixes. As ideias de John Locke vão contribuir ao nível dos direitos e liberdades individuais para a afirmação do parlamentarismo em Inglaterra. Então acabou-se o absolutismo, durou muito pouco tempo, vamos avançar depois para uma ditadura que vai durar ainda menos tempo, ou então mais ou menos o mesmo tempo, não vi as datas, mas vai durar pouco tempo, e a Inglaterra vai terminar no parlamentarismo, que é o modelo político deles até hoje, ou seja, estes gajos estabeleceram-se muito cedo. Infelizmente, malta, vou ter que dividir este episódio em duas partes, porque tenho um compromisso que não posso continuar a adiar, mas pronto, foi isso o podcast até agora. Demos agora metade da matéria e vou lançar ou hoje à noite, se conseguir, ou amanhã, a segunda parte do podcast para continuarmos a rever esta porcaria toda. Então vá, muitos beijinhos, bom estudo. Agora, malta, vou deixar aqui a passar a música dos créditos de Deus Ex Mankind Divided, porque é uma vibe, e pronto, beijinhos outra vez.